Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é bom. Irmãos, sabe por que às vezes nós como pastores, como líderes, às vezes somos tão insistentes para que a igreja venha para os cultos? Pode tomar o seu lugar. Só quero citar mais um versículo e nós vamos orar. E às vezes nós somos tão insistentes, para a igreja vir para o culto, participar, porque nós nunca sabemos o que nos espera lá, o que Deus vai fazer, o mover de Deus. Então, nós sabemos que estar ali onde as águas são agitadas, aonde o Espírito Santo está se movendo, é o lugar do milagre de Deus. Quem sabe é naquela noite que Deus tão poderosamente entra naquele coração e muda toda aquela história. Quem sabe é naquela noite, naquela oração, às vezes tão simples, que o Senhor vem e cura aquela enfermidade. Então nós nunca sabemos o que o Espírito Santo vai fazer naquele culto. Por isso que é tão importante estar lá. Estar lá. Eu sei que Deus nos visita na nossa casa, eu sei disso. Mas é diferente, irmãos, é bíblico, é palavra de Deus. Desde o jardim do Éden, Deus tinha um horário marcado para se encontrar com Adão e Eva, às 6 horas da tarde, era a hora do culto. Isso nunca mudou. Quando você lê a história da igreja, em Atos, você vê que diz que todos os dias, no templo e nas casas, no templo e nas casas. Irmãos, os tempos podem ter mudado, a modernidade pode ter vindo, a pandemia instituiu muita coisa, mas eu quero te dizer, Deus ainda continua sendo Deus e a palavra de Deus ainda continua a mesma. Se você quer viver milagres, e a palavra de Deus é no templo e nas casas, é no templo e nas casas, isso não mudou. Deus não vai mudar, porque as coisas dessa terra estão mudando. Deus ainda vai continuar agindo conforme Ele escreveu e determinou. E se eu e você formos inteligentes e sábios espiritualmente, nós vamos escolher andar na palavra de Deus e não naquilo que o mundo tem ditado. Então se esforce nas quintas-feiras, se esforce amanhã. Nós temos tido um tempo de clamor ao Espírito, aonde nós não temos intercedido, nós temos buscado a presença dEle, porque nós sabemos que Ele vai operar na nossa vida e no meio da igreja, o coração do Pai. E tudo aquilo que nós precisamos, Ele fará por nós, amém? A Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos orar. Então nós temos adorado ao Senhor aqui nas sextas-feiras, tem sido uma experiência. Eu aconselho você que tem vindo, quantos têm vindo aqui nas sextas-feiras? Olha, eu aconselho você a vir mais perto do altar, porque aqui o fogo queima mais. São momentos com Deus, que Deus muda a nossa história, que Deus fala, que Deus abastece. Às vezes você teve uma semana tão corrida, leu tão pouco, orou tão pouco. Às vezes eu falo para uma mamá, a rotina engole a gente. É uma briga com o relógio, é uma briga com o tempo. Você começa a semana já está lotada de afazeres. E se acontecer, uma situação, você já não sabe onde você encaixa ela. É a luta hoje. E às vezes eu falo, meu Deus, nós precisamos orar mais, precisamos meditar mais, precisamos mais. Quem sabe você vive isso e o dia que você para, senta, deixa tudo de lado para se envolver com Deus. É a hora que você está aqui no culto, na intercessão, lá na célula. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então priorize essas coisas. É assim que a unção de Deus aumenta. O Senhor diz, não lembro agora se é Isaías, Jeremias, mas Ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis, acho que é Isaías, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Ai, que delícia. Serei achado. O Senhor quer ser encontrado, quer que nós nos encontremos com Ele.
quer que a gente tenha relacionamento com Ele. Nós somos a noiva. Jesus nos ama, Jesus te ama. Toda pessoa que ama, ela quer atenção, não é verdade? Ela quer ser único, né? O homem que ama a sua esposa, ele exige que ele seja único dela, amém? Uma mulher que ama o seu marido, ela exige que ela seja única dele. Não dá para dividir com nada. Assim também é o Senhor Jesus. Eu acho que Jesus é tão bom. Ele ainda reparte a gente com tanta coisa aqui da terra, né? A gente trabalha, corre, faz, ai meu Deus, casa, marido, comida, roupa, criança. Mulher então é uma vitoriosa. Para conseguir vir num culto de quinta-feira, então ela é mais do que vencedora. Eu acho que Jesus é tão bom, Ele já reparte a gente com todas essas coisas. Mas eu penso que há um limite, né? E Ele também quer que Ele seja prioridade na nossa vida, porque é no relacionamento com Ele que o azeite é acrescentado, que o azeite é aumentado, que a unção vem e transborda, amém? E eu quero ler um texto com vocês do Senhor Jesus, que está lá em Lucas 4. Nós já oramos, Isaías 53, a unção que cura. A unção, queridos, tem vários propósitos na Bíblia, eu coloquei algumas aqui. Existe uma unção para salvação. Então, se você tem pessoas na sua casa que ainda não é salvo, que às vezes até vem na igreja, mas não é salvo. Sabe, pais, hoje está parecendo um culto da família. Às vezes nós escutamos tanta história. Poxa, mas aquela criança foi criada na igreja, foi levada na igreja, caminhou com os pais na igreja e tal. E os pais sentavam e ficavam falando, né? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E tudo isso nós temos que fazer. E aí, de repente, aquela criança vira um adolescente, um jovem, não quer mais ir para a igreja. Às vezes nós não entendemos o porquê. Porque aqueles pais foram dedicados, foram exemplo, se esforçaram tanto para dar um padrão espiritual para os filhos, e às vezes não entende por que aqueles filhos não permaneceram. Sabe por quê, queridos? Muito simples. Porque você precisa ser salvo, diga salvo. O que Jesus falou para Nicodemos? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então a preocupação dos pais tem que ser o seguinte: os filhos serem salvos, nascer de novo, ter um encontro com Jesus, eles entregarem a sua vida a Jesus, eles terem uma experiência com Jesus, porque há uma unção para salvação. Desde pequeno, você já tem que ir falando, ministrando, orando com o seu filho, entregando a vida para Jesus. Porque o que vai fazer a diferença é esse nascer de novo, é ter o Espírito Santo. Você pode ouvir o testemunho de qualquer jovem. Ele sempre vai dizer, não, porque eu ia na igreja, porque eu acompanhava, porque isso. Mas um dia, eu tive um encontro com Jesus. Naquele dia, eu entreguei a minha vida de verdade para Jesus. Porque todos nós precisamos viver salvação. Diga salvação. Então quem sabe essa é a tua história. De muito firme no Senhor. E hoje quem sabe com alguns filhos em casa, longe do Senhor. Então clame pela unção de salvação. Fala, Senhor, libera uma unção que liberta a minha casa e traz salvação sobre a minha casa. Eu profetizo porque está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eu quero essa promessa na minha casa, na minha família. Repreenda os demônios e diga: uma unção para salvação na nossa casa, na minha casa, em nome de Jesus, amém? Há uma unção para libertação. Você vê o Senhor Jesus, quando se aproximava de demônios, quando Ele se aproximou daquele gadareno,
Os próprios demônios já disseram: o que nós temos contigo, ó filho de Davi? Há uma unção para libertação. O Filho de Deus veio libertar e salvar aquele que estava perdido. Jesus nos transportou do império das trevas para o império da luz. Há uma unção de libertação. Nós não somos mais escravos, amém, igreja? Quando nós aceitamos a Jesus, compreenda, o que foi redimido foi o teu espírito. E o que você recebeu foi salvação no teu espírito. E você recebeu uma arma de guerra para você salvar a tua alma. Amém? A nossa alma está em processo. Há muitas áreas da nossa vida que ainda estão aprisionadas, estão em cadeias. Mente, pensamentos, sentimentos, ódio, mágoa, rancor, ressentimento, ausência de perdão. Demônios, espiritismo, ocultismo, idolatria, prostituições, são cadeias que, embora você esteja salvo no espírito, a tua alma ainda é escrava do pecado, escrava de demônios. Mas há uma unção que liberta o cativo. E essa unção está dentro de nós, porque essa unção se chama Espírito Santo. E você pode se posicionar e guerrear contra esses demônios na sua vida, na sua história, e falar: eu sou ungido. Demônio, você não tem mais parte comigo. Sai da minha alma, sai da minha mente. E determinar a libertação sobre a tua vida e sobre a tua casa. Há uma unção de libertação sobre nós. Amém, queridos? E nós precisamos ter consciência disso, que é uma guerra espiritual. O diabo não quer soltar. Ele quer continuar aprisionando as nossas vidas. Sabe por quê? Porque muitos vivem uma longa batalha espiritual com alguns pecados e maldições. E se cansam da guerra. E às vezes no meio desse cansaço de guerra, acabam perdendo a sua fé e perdendo a salvação. E esse é o propósito do diabo. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, resistir firmes na fé, o apóstolo Paulo fala. Resista firme na fé e o diabo fugirá de vós, diz Pedro. Então temos que ter uma resistência, amém? Ser resistentes em Deus e ter uma consciência que há uma guerra espiritual. E que nós somos os soldados e os guerreiros. Ninguém vai guerrear essa guerra por nós. Nós precisamos guerrear as nossas guerras com a ajuda do Espírito Santo. Deus coloca pessoas para nos ajudar. Mas eu vou te dizer, o maior nível de libertação acontece quando eu e você temos os nossos olhos espirituais abertos, uma consciência de quem nós somos em Cristo, e uma consciência do que o diabo está tentando fazer. E quando nós temos essa consciência, nos quebrantamos diante de Deus e falamos: eu quero ser liberto. Então o diabo perde as suas forças e vai embora. Mas enquanto não há essa consciência, esse arrependimento, nós não conseguimos ser libertos. E às vezes você vê tantas pessoas dizendo: mas eu não consigo. Não é verdade. Tire esse palavreado. Isso é uma mentira do diabo. Nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas. O Senhor é o Senhor da guerra. Ele está conosco. Ele só precisa que você entre em concordância com Ele. Se Ele disse, eu creio, eu concordo e eu me posiciono e eu sou livre em Cristo Jesus. O pecado e a maldição não tem mais poder sobre a minha vida. Eu já sou liberto pelo sangue do Cordeiro. Há uma unção de libertação. E lá em Lucas 4, o Senhor Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, Ele é batizado. O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, conduz ele ao deserto. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 4, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto, para vencer o diabo. Eu não sei se você já leu esse texto,
da tentação de Jesus, e você observou que todas as coisas que foram oferecidas ali para Jesus foram coisas naturais. Não se engane, irmãos. Se o diabo foi ousado para oferecer ao Filho de Deus coisas da terra para ocupar a vida dele, para tirar o foco do propósito dele, você acha que o diabo não faz isso comigo e com você todos os dias? Lógico que ele faz. Mas Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. E aquelas vitórias que Jesus recebeu, diz que quando ele voltou do deserto, no capítulo 4, versículo 14, então Jesus no poder, agora ele estava habilitado, agora ele estava cheio do poder. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos enchemos do Espírito Santo, mas quando nós vamos batalhando, guerreando, obedecendo a palavra, nós vamos nos tornando fortes, e o poder de Deus vem sobre nós. Amém? As experiências com Deus nos fortalece, nos dá autoridade, nos enche, e nós recebemos poder de Deus. E agora Jesus sai dali, no poder, e ele vai até a sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que falava de Jesus, e ele lê aquela passagem, e ele diz assim no versículo 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele fez o que, irmãos? Fala mais alto, me ungiu. Diga, o Espírito do Senhor me ungiu. Para quê, irmãos? Para vir na igreja de vez em quando? Ir na célula de vez em quando? Ter comunhão de vez em quando? Não! A unção de Deus tem um propósito na nossa vida. Ele me ungiu para evangelizar, para falar do amor de Deus, para ser uma carta escrita, para deixar as pessoas verem Jesus em nós. Ele te ungiu para isso. E o diabo, ele é muito sujo. Eu vivi uma experiência horrorosa essa semana, amor, semana passada, sexta-feira, né? Paramos ali na frente do Martins, o Marcelo foi lá pegar uns negócios, e eu fiquei dentro do carro com a janela aberta, porque eu estava dentro do carro, estava com o meu cachorrinho poderoso, Judá, o leão da tribo de Judá lá. E aí, um cara totalmente drogado e bêbado se aproximou da minha janela do nada e começou a falar de Deus e criticar e acusar. E eu tentei no começo, né, lógico, rebater, mas aí eu percebi que ele estava fora de si e me calei, e ele começou a apontar o dedo e falar assim: Deus me ama, mas ele não ama você, porque você não é uma boa filha, você é uma filha muito má, por isso ele não te ama, ele me ama. E eu comecei a rir dentro de mim, porque eu falei: mentiroso do inferno, eu não sou filha má, coisa nenhuma, não sou perfeita, mas eu acho que eu sou uma boa filha para o meu Deus, amém? Agora, olha ele, bêbado, drogado, e falando o quanto ele odiava Deus, porque Deus não tinha curado a filha dele. E quando eu falei misericórdia, irmãos, Deus é o Deus que consola, Ele tem todos os propósitos. Ele falou: por que você está falando misericórdia? A minha filha, ela era, eu não lembro qual a palavra que ele usou, mas era assim, ela tinha problemas mentais, ela não ia durar muito e ela sofria muito. Foi bom que Deus recolheu. Por que misericórdia? O cara está doido mesmo, né? Está revoltado com Deus porque Deus recolheu, mas foi bom que Deus recolheu porque a filha estava sofrendo. Então o diabo, em todo tempo, a hora que você menos espera, ele vem apontar o dedo para você e te desaprovar diante de Deus. Mas se você entende a tua identidade, que você foi ungido para falar do amor de Deus, para demonstrar o amor de Deus, como eu falei com aquele jovem ali, do amor de Deus, o quanto Deus o amava, independente do que estava acontecendo com ele.
E eu falei, que bom que você é um bom filho e Deus te ama. Queridos, nós precisamos entender que nós somos ungidos para enfrentar o diabo em toda e qualquer situação. Talvez aquela palavra não me afetou porque era de um estranho, mas talvez às vezes você escuta palavras de pessoas que você ama, te acusando, apontando as tuas falhas e os teus erros, e você precisa entender, eu não sou perfeita, mas Deus me ama, eu sou do Senhor, eu estou andando com Ele, e Ele está me aperfeiçoando, pronto, amém? Ele me ungiu para evangelizar, enviou para proclamar libertação aos cativos. Você diga, eu sou um libertador. Fala assim, a unção de libertação está sobre a minha vida. Tem alguém cativo na tua casa? Cativo no vício? Cativo no mundo? Cativo na incredulidade? Na prostituição? Ele te ungiu para proclamar libertação aos cativos, para restaurar as vistas aos cegos e para pôr em liberdade os... Quantos cegos espirituais estão andando por aí, irmãos? Cegos de quem é Deus, da sua identidade, do seu chamado, do propósito de Deus. Cego, e você tem a unção que dá vista aos cegos. Quantos dos nossos amados estão aprisionados, oprimidos, depressivos, ansiosos, desanimados, abatidos, e você tem a unção que põe em liberdade essas pessoas. Você crê nisso? Diga, o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. Jesus termina e diz assim, tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos neles. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Feche teus olhos. Quando Jesus foi subir aos céus, Mateus 28 diz isso, Marcos 16 diz isso. Jesus disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra, agora vão e fazei discípulos de todas as nações. Eu vos envio, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todo o poder e toda a autoridade que o Pai deu a Jesus, Jesus entregou para a igreja. Jesus deu à igreja. A igreja está assentada acima de principados e potestades, governa com Cristo nas regiões celestiais. Esse mesmo poder, essa mesma unção está sobre mim, está sobre você nesta noite. Você foi ungido com toda a autoridade que há no nome de Jesus, com toda a unção que há em Jesus, pelo Espírito do Deus vivo, você foi ungido. Então nesta noite, como disse Jesus, hoje se cumpre essa escritura. Quem sabe é nesta noite que você está recebendo no teu espírito, não é na tua mente, não é no teu intelecto, não é nas tuas emoções, mas é no teu espírito. Você está recebendo uma revelação hoje, que você tem autoridade, que você tem poder. Ele te ungiu, não foi o outro, não é o teu esposo, não é a tua esposa, não é o teu líder. Ele te ungiu para você viver essas coisas extraordinárias, para ser um libertador, para proclamar as boas novas, para trazer visão dos céus à tua casa. Ele te ungiu hoje. Nesta noite, você está sendo ungido pelo Senhor, com a mesma unção que havia em Jesus, para continuar a obra de Jesus aqui na terra. E eu quero que você responda aí, no teu coração. Responda a essa palavra de Deus nessa noite. Responda a Jesus. Não responda a mim. Responda a Jesus. O que você vai dizer a Ele? O que você vai dizer a Ele? Senhor me ungiu. Eu preciso crer, eu preciso andar conforme a unção que está sobre a minha vida. Eu preciso andar conforme o Senhor me ungiu.
Dê uma resposta ao coração de Deus nessa noite. Se levante deste lugar de morte. Se levante deste lugar de escravidão. Se levante desse lugar. Se coloque de pé diante do Rei da Glória. E fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para cumprir o teu propósito nesta noite. O Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. Se coloque de pé, igreja. Vamos orar. O Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu. Enquanto o louvor ministra essa unção, eu quero que você ore. Dê a mão para o irmão que está aí do teu lado. Vamos orar. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é igreja, você não está sozinho nessa luta. Comece a orar agora e apresentar a tua vida diante de Deus. O teu coração. Se lançaram você numa cova e feriram